A paz do Senhor, igreja, amém? Aê! Vamos aplaudir o Senhor, amém? Com alegria. Glória a Deus, aleluia. Eu vou pedir aqui, queridos, eu vou pedir para vocês sentar, fica à vontade, amém? Eu acho que bastante de vocês já me conhece. Nós somos da Igreja Metodista de Cascavel, uma igreja abençoada, né? Aqui pertinho de vocês eu conheço bastante pessoas que estão aqui nessa noite. Então assim, querido, eu quero que você agora, né, tenha toda a liberdade do Senhor, se colocando novamente de pé, amém? E eu não conheço assim todas as pessoas que aqui estão, e eu vou pedir para o meu irmão lá segurar um pouquinho, só soltar quando eu pedir. Mas preste atenção aqui, amado, só em mim. Eu sei que o seu amigo do lado aí é bonitão, né? É um cara abençoado, mas preste atenção aqui em mim. O Senhor Jesus conhece o seu coração. Amém, amados? Ele sabe o porquê você está aqui nessa noite. Sabe o que você tem passado. Sabe da sua luta. E Ele tem planos, tem projetos para você. Isso tudo que você está vendo aqui, querido, essa igreja abençoada, essa estrutura maravilhosa, é resposta de oração. Deus, Ele não tarda e Deus não falha. Você quer alcançar, amado, o coração de Deus? Ore. Busque esse Deus com toda a força que existe no seu coração. Talvez o seu problema aqui seja uma doença. Talvez o seu problema aqui nessa noite seja uma doença não em você apenas, mas um familiar próximo a você. Talvez você nessa semana recebeu um decreto do médico dizendo assim: não tem mais jeito. O câncer já tomou conta, não tem mais jeito, você vai morrer e acabou. Meu irmão, preste bem atenção. Nós servimos a um Deus que não conhece limites. Você pode aplaudir a Deus por isso, amado? Amém? Nós servimos a um Deus que não conhece limites. As pessoas que andam comigo sabem o quanto eu digo e o quanto eu vou morrer dizendo quando Jesus me chamar. Não existe limites para Deus. Não existe impossível para Deus. Talvez o seu comércio, talvez o seu negócio não está legal, irmão. Não tem problema se o seu coração não está no seu negócio. Jesus é especialista com os falidos, com os fracassados. Jesus estende a mão, meu irmão. Ele tira do monturo, Ele tira do inferno e diz: eu amo você e eu tenho um plano para a sua vida. Amém, amados? Então você está na casa daquele que resolve. Você está na casa daquele cujo qual se autodenomina o Senhor dos Senhores. O nome sobre todo nome. O início e o fim, o alfa e o ômega. Jesus de Nazaré. Você vai ouvir um louvor agora, querido. E eu quero que você, em nome de Jesus, feche o seu olho. Esteja você e o Espírito Santo apenas. Eu não sei se você já falou com Ele hoje. Eu não sei se você já fez o seu devocional, mas não perca a oportunidade, amado. A presença do Espírito Santo está nesse lugar. Mas não adianta a presença do Espírito Santo de Deus estar nesse lugar e você não se envolver com ela. Deixa o Espírito Santo te tocar aí, onde você está. Viaje na presença de Deus, aonde há o Espírito Santo, a liberdade. Diga para Ele: me leva, Senhor, aonde eu possa ouvir a Tua voz.
De repente Ele quer te tirar dessa atmosfera de derrota, de preocupação, de tristeza. Meu irmão, vida com o Senhor Jesus é expulsar o capeta todo dia. A palavra fala assim: resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Você tem um poder nas suas mãos, querido, chamado Espírito Santo de Deus, que até hoje não conheceu limites. Até hoje o Senhor não encontrou adversário, a não ser a minha e a sua incredulidade. O milagre, ele é palpável na nossa vida. Basta que você não duvide dele. Basta que nós não venhamos a nos esmorecer nas crises. Nós não estamos em crise, estamos em Cristo. Porque não dependemos de governo, porque não dependemos de corruptos, porque não dependemos de ninguém a não ser da presença de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Você pode aplaudir a Deus por isso? Então nessa noite, amado, nessa noite abra o seu coração. Eu não sei o que te afligia, eu não sei o que tirava a sua paz, mas acabou em nome de Jesus. Meu irmão, a esposa do pastor acabou de falar que um membro dessa igreja abençoado perdeu a vida, faleceu, em nome de Jesus, está com o Senhor. Mas enquanto nós tivermos um pingo de ar, um pingo de movimento, nós vamos estar declarando a nossa vitória. Você é um agente de milagre, amém? Creia nisso com toda a força do seu coração. Olhe para você, não olhe para o vizinho. Olhe para aquilo que Deus tem para fazer na sua vida ainda. Não perca o foco é Jesus, amado. O foco não sou eu, não é Nabuco, não é o irmão aqui, o foco é Deus, é Jesus. E Ele pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Isso é Bíblia. Isso é promessa, é palavra. Creia na Bíblia até na capa, irmão. Amém? Até na capa você crê na palavra. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Você tem direito àquilo que a palavra diz que você tem direito. Não deixe que ninguém decrete nada na sua vida, se não for bíblico. Você tem sim um casamento abençoado. Você tem sim um filho, uma filha abençoada. Você tem sim amigos valorosos. Você tem um emprego abençoado. É essa visão do crente, focado no Senhor, focado no Evangelho. Perceba onde o inimigo quer te derrotar, amado. Perceba aquilo que tem arrancado de você a força de levantar todo dia de manhã e dar um glória a Deus. Esses dias eu conversei com um amigo meu, e ele falou, e eu fui abrir o coração para ele. Falei, rapaz, estou meio esquisitão nesses dias. Meio estranho. Estou meio abalado. E ele ouviu tudo aquilo, aquela ladainha xoxa que eu estava para falar para ele, e já estava falando. E ele colocou a mão no meu braço e falou assim, mano, quantos dias faz que você não ora? Matou a charada, irmão. Como é que você vai resistir ao maligno sem orar, querido? Sem se trancar no seu quarto e dizer, Deus, eu estou esquisitão hoje. Hoje lá no meu trabalho foi difícil, meu chefe me humilhou. O cara não está pagando, eu sou financeiro. O meu chefe está no meu pescoço, querendo saber dos boletos. Ele saiu mal para mim. Xinguei não sei quem no trânsito. Meu irmão, converse com o Senhor. Ah não, mas eu converso com Deus toda hora. Não vale, querido. Apenas isso não vale. Apague a luz do seu quarto. Você e Deus. Confesse ao Senhor aquilo que você tem que mudar. Peça força, peça direção. Você vai fazer um negócio, querido? Conte o negócio para o Senhor. Você acha que Deus não entende da bolsa?
não entende de trator, não entende de fazenda, Nabuco. Deus sabe tudo. Deus sabe mais até do que a nossa mulher. Faz um negócio que a tua mulher não aprova para você ver. Você vai ter aguentado ali 2, 3 meses falando assim, eu te disse. Eu disse para você, não faz. Não é assim? Quando Deus fez a mulher, querido, adotou de sabedoria. Compartilhe com ela o seu dia. Compartilhe com ela as suas tristezas, as suas alegrias. Esposas, saibam ouvir os seus maridos. Saibam ter palavras de sabedoria para consolá-los. Amém, amados? Nós vamos falar de uma mulher que foi pega em adultério. Um texto bem conhecido da palavra do Senhor. João, capítulo 8. Versículo 1 ao 11. Amém, amados? Você pode se colocar de pé um instante, em reverência à palavra do Senhor. Tem crente aqui nessa noite, amém? Tem crente aqui nessa noite, amém? Glória a Deus! Cutuca seu irmão, fala, Deus vai falar contigo. Amém? Vamos lá? Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz, eles estavam usando uma pergunta como, o que está escrito aí? Como que? Fala alto, irmão, como que? Armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Pode sentar, queridos. Amado, se você vê esse texto dentro de um contexto do Evangelho de João, você vai ver que Jesus havia ensinado para uma multidão um pouco antes disso acontecer. E lá, nessa multidão, misturado a essa multidão, haviam pessoas que a Bíblia denomina fariseus. Você já ouviu falar de fariseu, amado? Hoje nós vamos falar de fariseu. Preste atenção aqui em mim. Hoje nós vamos falar de legalista. O pastor me ligou lá da cidade que ele está, me deu só 3 horas para eu pregar, então é bom vocês irem acostumando comigo. Eu prometo gritar bastante para vocês não pegar no sono.
Nós vamos falar desses caras que estavam reunidos lá na multidão. E se você ler o texto de João para trás, você vai ver que as pessoas não entendiam muito o que Jesus falava, mas não conseguiam ir embora. As palavras que Jesus trazia eram palavras de exortação, de direção, que consolava todas aquelas pessoas que lá estavam. Pessoas essas, amados, que não iam atrás de Jesus pelaquilo que Jesus tinha, porque Jesus não tinha nada. Eu estou com uma Vera Cruz estacionada lá fora, alguns irmãos estão com outros veículos estacionados lá, mas Jesus não tinha nada, querido. Jesus não possuía bens materiais, nenhum. As pessoas iam até Jesus e acompanhavam Jesus, seguiam Jesus por aquilo que ele era, não por aquilo que ele tinha. Os fariseus, amados, eles tinham medo de Jesus, porque as pessoas que se aproximavam dos fariseus eram pessoas que queriam algum proveito daqueles fariseus, que exigiam em contrapartida algum proveito dessas pessoas também. Jesus começou a incomodar essas pessoas. E elas começaram a arquitetar um plano para prender Jesus, para tirar Jesus do cenário. Querido, preste bem atenção. Para tirar Jesus do cenário. Você vai ver no versículo aqui, no 7, um pouco para trás, no capítulo 7, versículo 45. Finalmente os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Porque tinham ordem de prender Jesus. Ninguém jamais falou da maneira como esse homem fala, declararam os guardas. Será que vocês também foram enganados? Falaram os fariseus. Por acaso alguém das autoridades ou dos fariseus creu nele? Não. Mas essa ralé que nada entende dá o quê? Fala lei. Fala lei. É maldita. Querido, eu sou advogado, eu não me apresentei para aqueles que não me conhecem. E já estudei muito a lei, hoje eu procuro direcionar minhas coisas para um outro objetivo. Mas eu estudei 3 anos para magistratura, um concurso muito difícil. E eu passei algumas fases e nas outras não fui aprovado. E eu posso dizer para você, eu trabalhei com um juiz que já trabalhou nessa comarca, chamado Rosaldo. E eu fazia sentença para ele. E depois que eu fazia sentenças para ele, ele lia todas elas, fazia as suas correções e publicava. Ele assinava as sentenças. Preste bem atenção aqui no que eu vou falar para você. Muitos juízes não conseguem se socorrer da lei apenas para fazer justiça. Porque a lei apenas, por si só, não faz justiça para ninguém. Quando uma lei é editada, ela precisa muitas vezes de 2 ou 3 decretos que vão regulamentar o uso daquela lei para a situação do nosso dia a dia. E quando o juiz não consegue buscar na letra da lei a possibilidade de fazer justiça, ele vai para a jurisprudência. Vai para outras fontes do direito, que é a jurisprudência, que é a analogia e que é os costumes de cada região. Os fariseus,
Queriam pegar Jesus de qualquer maneira. E quando levaram aquela mulher pega em adultério à presença de Jesus, o que a lei dos judeus falava? Vocês estão comigo, amados? Amém? O que a lei dos judeus mandava? Apedrejá-la até a morte. Cara, como que Jesus iria sair daquela situação? Jesus estava diante de uma mulher que havia pecado, o segundo pecado mais repugnante que existia, depois do homicídio, o adultério naquela época. Queridos, adultério até poucos dias atrás era crime também. Hoje não é mais crime. Pegam aquela mulher, Jesus está agachado, escrevendo no chão, jogam aquela mulher e falam: o que você vai fazer agora? Preste bem atenção aqui em mim, querido. O que, Jesus, você vai fazer com essa mulher agora? Você acha que a intenção daqueles fariseus era tirar o pecado do meio deles? A intenção daqueles fariseus era tirar o pecado, era escrachar o pecado daquela mulher? Ou era pegar Jesus no pulo para prendê-lo? O que vocês acham? Do que estava cheio o coração daqueles fariseus? Daqueles que a palavra do Senhor fala, mestres da lei, né? Dos ameaçados pela multidão que seguia Jesus. Olha a sinuca de bico que o nosso Jesus estava. Se absolvesse ali a mulher, aquele povo iria dizer o seguinte: não, esse homem não é de Deus. Como que um homem desse absolve uma prostituta? Se condenasse, queridos irmãos na fé, iriam falar o seguinte: como que um homem que é de Deus descumpre a lei de Moisés? Como que Jesus iria sair daquela situação? O que a palavra fala? Se não me engano, é no versículo 7. Vamos lá para a palavra. Vamos estudar um pouquinho. Visto que continuaram interrogando, ele se levantou e lhe disse: se algum dentre vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Jesus tomou partido da mulher, querido? Jesus toma partido da mulher? Claro que não. Jesus apoia a lei? Com certeza. Só que Jesus não fica, amados, apenas na letra da lei. Jesus transfere para o acusador, para os algozes dela, a responsabilidade de sondar o próprio coração, ver se você e eu somos melhores do que qualquer bandido que está lá fora. Vocês estão entendendo o alcance dessa palavra, amados? O que Jesus quer trazer para o ministério metodista de Corbélia nessa noite? Pô, mas esses fariseus eram os caras meio esquisitão mesmo, né? Se eu encontrasse um fariseu desse, eu ia encher de porrada ele, não é assim que os caras falam?
Tá, mas olhe para você, amado. Olha para o seu ministério, olha para o seu coração agora. Olhe para a sua comunidade de fé aqui dentro. Como que você se refere àquele irmão? Problemático? Como que se refere você nos seus comentários para o seu pastor? Os seus comentários vão ajudar aquela pessoa a ir para o céu, se arrepender? Você é um instrumento do Senhor na vida delas? Ou vão ajudá-lo a ficar pior do que já está? Um exemplo. Pastor, eu não entendo como é que aquele cidadão está frequentando a sua igreja. Rapaz, eu vi ele até cantando, levantando as mãos. O homem deve para um, deve para outro, deve para aquele outro, deve para não sei para quem. Marca a hora com o Mardegan abençoado para falar isso. Joga a bomba achando no colo dele, ó. Resolve, pastor. Fariseu, legalista. Veja o cenário de um homem de Deus, um líder abençoado. Pastor, fiquei sabendo que o fulano está frequentando sua igreja. Glória a Deus. O senhor vai ouvir alguns comentários, ele está devendo um pouco na praça. Mas o caminho que ele está é de restituição, Deus vai honrar, Deus vai prover todas as coisas. Como que nós podemos ajudá-lo? Como que nós podemos ajudar o irmão? Vamos reunir os credores dele, vamos cada um reunir, ver os caras podem parcelar R$100 por mês, R$80 por mês. Traz para a sua realidade, irmão. Como é que está o nosso coração? Não vou nem falar lá fora, querido, vamos falar aqui de igreja. Como é que você trata o seu irmão? Você tem sido um fariseu legalista? Ou você tem sido aquela pessoa que acolhe, que abraça, que diz, meu irmão, vamos conversar? O que eu posso fazer para mudar o seu cenário, para trazer Jesus para o seu cenário? Ou primeiro nós espizinhamos, expomos o irmão com comentários, com qualquer tipo de situação, para depois ver que não é nada daquilo, mas o comentário você já fez. Você já expôs o irmão lá do ministério, o Joãozinho da farmácia, o Pedrinho não sei da onde. Querido, vamos ver um pouquinho só das consequências disso na nossa vida. O legalismo, ele libera feitiçaria na nossa vida. É um fascínio demoníaco que se manifesta com a manipulação, dominação, intimidação, que roubam nossa sensibilidade e bom senso em relação ao Evangelho. Começamos a impor sobre as pessoas que elas façam coisas as quais deveriam nascer espontaneamente pelo relacionamento. Primeiro dia de célula do irmão. Foi lá na célula do, sei lá de quem, um abençoado. O líder legalista. Irmão, é o seguinte, você para vir na minha célula, você tem que parar de beber, viu? Eu vejo você lá no bar do não sei quem, e vejo você aí com o chequinho dando, eu sei que você não está cobrindo, porque eu sou amigo do gerente e tal. Meu irmão, às vezes o cara orou, o irmão dele orou 10 anos para ele ir numa célula. A mulher dele já está orando para ele há 2 gerações já, a avó, a trata a avó, está todo mundo orando e você num comentário desse. Não ajuda em nada o Senhor. Prega o princípio, amado, amém?
O princípio é você amar aquela pessoa que muitas vezes chega na minha célula, já chegou na minha célula fedendo cachaça, fedendo cigarro. Busquei nego em delegacia e tinha batido a mulher. Levei para a célula, falei, irmão, vamos orar aqui. Vamos orar. Porque Jesus, meu irmão, que está em você, vai mudar a história daquela pessoa. Ele vai largar de ser cozido, de ser violento, de ser qualquer coisa ruim na vida, vendo Jesus na minha e na sua vida, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Aleluia! Meu irmão, nós temos que pregar a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor aqui nessa noite é primeiramente aqui, ó, para mim. E depois para vocês. Eu quero que você saia daqui, amado, abençoado, instruído, sabendo o que o excesso de santidade que não existe, é legalismo, pode fazer com a minha e com a sua vida. Na família, com os filhos. O legalismo provoca um ambiente que, ao invés de desenvolver uma amizade com os filhos, faz com que os pais ajam com extrema severidade e sem misericórdia com eles. Pega o piá lá, adolescente, pela orelha. Vem cá, piá. O joelho aí vai morar comigo. Filho, vamos tirar um tempo para falar com o Senhor? Vamos tirar um tempo para orar com o papai, nem que seja 2 minutinhos, 3 minutinhos. Viu a diferença, irmão? No trabalho, vamos ver lá. A pessoa vai fazer tudo segundo as regras, sem demonstrar nenhum traço de compaixão e tolerância. Eu trabalho lá com o Paulinho, abençoado. Sou patrão do Paulo, amigo nosso aqui da igreja, irmão do meu coração. Sei que o Paulo, que Deus está com um problema particular para resolver. Chegou 10 minutos atrasado. Justificou para mim, avisou, está tudo certo. Eu até estou orando com o Paulo. No outro dia ele chegou também. No terceiro dia, eu dou uma advertência para ele, ó Paulo, mais um atraso, vou te mandar embora por justa causa. A lei é essa, irmão. Frequentes atrasos injustificados que não estejam na lei, gera demissão por justa causa. A legalidade, o legalismo é esse. Manda o Paulo embora. Mas e o amor, querido? E a graça? Quem aqui quer a graça do Senhor sobre a vida? Levanta a mão, quero ver. Quem precisa da graça do Senhor nessa noite? Seja um homem abençoado e agraciador, querido. Não seja você e eu desgraçado, legalista. Traga o assunto para o seu líder, para o seu pastor, o mais abençoado que você puder trazer. O cenário mais positivo que você puder tirar daquela situação. Para unir as pessoas. Para aquela pessoa chegar um dia aqui na frente. Vem cá, Eli. Chegar aqui na frente e falar assim, rapaz do céu. Se não fosse o Eli na minha vida, olha rapaz, eu não seria nada, não seria ninguém. Eu podia aqui dizer para ele contar o testemunho dele. Daquilo que eu tenho representado na vida dele, daquilo que o pastor tem representado, que a esposa, que o Ricardo que está aqui. Pode sentar. Nós temos que amar, amado. O legalista se revela uma pessoa, vamos só falar do ministério. A pessoa legalista se irrita com questões insignificantes e amorais, fazendo com que a igreja se distraia do seu real propósito e assim por diante. Enquanto o teu pastor, querido, podia estar buscando estratégia de ganhar corbélia para o Senhor Jesus, e eu vou dizer para vocês, vou determinar aqui dentro, viu? Essa cidade é de Jesus.
Amém? Porque vocês têm um coração de Deus. Enquanto o Mardegã, meu amigo, podia estar fazendo isso, está resolvendo lá a pendenga do Joãozinho, que se envolveu num fuxico, porque o líder estava na porta e não deu a paz do Senhor para ele. Quando ele entrou, não quer mais vir na igreja. E daí ele não quer mais vir na igreja e proibiu a mulher e os filhos de vir. Meu irmão, igreja somos nós, amém? Igreja é você. Igreja sou eu. Você quer ver presença de Deus nesse culto, amém? Saia de casa cheio da presença de Deus, amém? Você pode aplaudir a Deus por isso? Seja você um agente de milagres. Vem aqui disposto. Rapaz, eu bati o carro hoje, Rapaz, a mulher me bateu errada, me xingou, meu chefe me montou nas minhas costas. Cheguei em casa, contei para minha mulher, ela ficou pingando na minha mente. Mas não tem problema. Hoje eu vou lá, vai ter um doido de Cascavel, gritão. E eu tenho certeza que Jesus vai me abençoar. Vem com o coração rasgado, irmão. Aberto para o Senhor. O Senhor está aqui nessa noite para mudar, para transformar a sua vida, para tirar de você todo o jugo maligno do inferno. O legalista se revela uma pessoa ferida. Muitas pessoas feridas se apegam ao legalismo porque representa a oportunidade de apontar as falhas na estrutura da autoridade da igreja. Isso só acontece em Cascavel, amado. Eu tenho certeza que aqui não acontece. Precisamos ficar alertas em relação às pessoas que vivem enfatizando as falhas dos demais. Porque essas falhas que elas denunciam são exatamente os problemas com os quais elas mesmas estão lutando em suas vidas. Na verdade, quando julgamos imprudentemente os outros, apenas revelamos o nosso próprio coração. Qual o fruto do nosso legalismo, querido? Cutuca o seu irmão, fala morte. Esse é o fruto do legalismo. Eu quero dizer para você, querido, que eu saí lá de Cascavel essa noite para liberar sobre esse ministério, sobre essa igreja que já é abençoada, uma unção de graça de Deus. Espera aí que eu vou repetir. Espera aí. Eu vou repetir, preste bem atenção. Eu estou dizendo que eu saí lá de Cascavel, com o Barba e com o Eli. Não são segurança meus, são meus irmãos. Para liberar sobre a igreja de aqui de Corbélia, uma unção de graça. Vamos tentar mais uma vez. Só mais uma vez. Eu estou dizendo que eu saí lá de Cascavel, com a minha esposa junto, com a Andréia, com a Ilziane, esposa do Barba, que está gravidinha, para liberar sobre o ministério metodista de Corbélia uma unção de graça. Aleluia. Aplauda esse Deus com alegria, irmão. Mais forte. Mais forte. Graça de Deus. Graça de Deus, queridos, atrai graça de Deus. A palavra fala para que você não julgue ninguém. O nosso coração, por mais puro que alguém possa dizer que o coração dele é, nunca vai chegar à justiça de Deus. Justiça de Deus, querido, não segue padrões. Ela simplesmente é a justiça de Deus. Eu já passei por situações de ser humilhado na frente da igreja.
escarnecido, zombado, e falar assim: eu não vou mais nessa igreja. Eu gosto muito de louvor. Através de um louvor do irmão Lázaro, o Senhor falou comigo: Rogério, você vai para outra igreja, vai acontecer a mesma coisa. Essa é a sua prova, passe por ela aprovado. Parei o carro, me derramei na presença do Senhor. Deu 5 minutos, o irmão ligou para mim: Gaúcho, você está bravo comigo? Eu falei: não, está tudo certo. Deus já me socorreu. Ele: ah, bom, porque eu sou assim mesmo. Sou desse jeito, cara, e se você quiser andar comigo é desse jeito. Sabe o que eu tento atrair para perto de mim, meu irmão? Favor de Deus. Graça de Deus. Antigamente o irmão se desviou dos propósitos dentro da igreja e praticou um furto dentro da nossa igreja. E o irmão, querido, era do ministério. Um furto de dízimo. Rapaz, pensa no burburinho que deu, no alvoroço que deu dentro da igreja. E eu que levantei toda a capivara e cheguei no irmão. Quando ele pensou que nós ia colocá-lo na cadeia, o meu pastor olhou para ele e falou assim: essa é a oportunidade que você tem de se deixar ser evangelizado. Não estou aqui gravando meu pastor, ele é abençoado, muito, todo mundo conhece ele, uma benção. Aí cheguei nos meus líderes, tenho 7 líderes de célula. E os caras: não, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Eu falei: psh, 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 psh. Sabe o irmão lá? Quem aqui é melhor que ele? Levanta a mão, quero só ver. Quem que é melhor que ele aqui? Porque eu não sou melhor que ele. A palavra fala, e me corrija, irmão Nabuco abençoado. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Você sabe o dia de amanhã, irmão? Porque talvez essa medida que nós estamos usando para julgar a irmã, seremos reféns dessa mesma medida amanhã, quando estarão nos julgando. Então eu não sei o seu problema. Eu não sei com que coração você entrou aqui nessa noite. Mas preste atenção aqui em mim. Você pode sair daqui abençoado. Você pode sair daqui de dentro dessas 4 paredes, chamado casa de Deus, convicto que a sua história foi mudada. Porque aqui dentro dessa igreja, amado, tem pessoas que amam. Tem pessoas que pagam o preço. Tem pessoas sérias, que oram por você, que jejuam por você. Jejuam por mim também. E vão andar com você e comigo, se você deixar. Então todo decreto maligno, de separação, às vezes você pode estar sentado aí, querido. Você pode ter entrado aqui nessa noite dizendo: rapaz, para meu casamento não tem mais jeito não. Semana que vem eu vou chegar na minha mulher e vou dizer assim: eu estou fora, eu não aguento mais você. Está amarrado, viu, irmão? Casamento é de Deus. E essa mulher que está do seu lado é a mulher que Deus te deu. E esse marido que está aí do seu lado, ele pode ser meio gordinho, meio barbudinho, que nem o Barba que está ali. A mulher já passou a mão no cavanhaque dele. Mas é ele. E o Deus que eu estou falando para vocês, amado, vai mudar a história do casamento de vocês. Ah, mas esse meu filho, duvido. Meu filho, eu duvido. Eu estou aqui na igreja, pastor, e ele está lá fora, nas drogas, não sei o quê. Enquanto você estiver duvidando, irmão, não vai acontecer.
Começa a vir na vigília de manhã e colocar o nome dele aqui no altar. Quando ele sai para se drogar com os amigos, fala, ó filho, beleza, mas o papai não abençoa não, tá? Papai não abençoa essa vida que você está. Papai ama você, viu? Dá aqui um abraço do papai. Mas o papai não abençoa não. Traz o nome dele aqui, ó. Amanhã depois, querido, ele é pastor. Amanhã depois ele é advogado. Amanhã depois ele é um empresário de sucesso. Sabe por quê? Porque a tua oração, a minha oração, move o coração de Deus. Amém? Você pode aplaudir a Deus por isso. A sua oração, a sua intercessão, move o coração de Deus. Move o coração de Deus. Decrete a falência do maligno nas suas finanças. Mas como, pastor, que eu vou fazer isso? Dá o dízimo, irmão. Devolve o dízimo. Você ganhou 1.000.000, fica com 90. Traz sempre aquele que te deu os 1.000.000. Começa por aí a ajeitar a tua casa. Foi desse jeito que eu comecei. E Deus tem me levado em lugares que eu nunca imaginei estar na minha vida. E Ele vai mudar a história, não só sua nessa noite, de toda uma geração da sua família. Porque, meu irmão, eu não brinco com Deus, não. Eu sei que Deus não vai perder um pouquinho só do poder dele se eu desacreditar nele. Mas eu sei que se eu crer nele, a minha história vai ser mudada. Não vai precisar, querido, você correr atrás da bênção. Tu está fazendo a obra, sabe o que acontece? A bênção começa a correr atrás do você, fala assim, cadê o Nabuco? Cadê o Jaime? Eu preciso correr atrás da bênção, correndo atrás do Paulinho, atrás do Rogério. É assim as coisas de Deus, amado. Você vai chegar em casa, marido, vai ver a tua esposa, vai chegar, oi amorzinho, tudo bem? Eu fiz aqui uma comidinha que você queria, viu? Você foi bom lá, estava bom o seu jogo de futebol, você vai olhar assim, ixi, Deus existe, hein? Como é que é? Oxe, Barbinha fala, oxe, esse Deus é bom mesmo. E é bom, irmão. A palavra fala que Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Você pode repetir comigo? Fala assim, Deus é bom. Deus é bom. O tempo todo. E o tempo todo, Deus é bom. Eu vou pedir para você se colocar de pé, amado. Os meninos lá de cima já me fizeram assim umas 10 vezes que eu passei já do horário. Mentira, irmão, estou só brincando. Sobre o meu ministério, querido, é uma unção de cura. Eu não sei se você está ferido no seu corpo ou na sua alma. Eu não sei também se te bateram no seu rosto ou bateram no seu espírito. Eu não sei se você foi abusado no seu corpo ou abusado no seu espírito, ou se você foi abusado nos dois. Eu só sei que esse Deus que eu vim aqui falar nessa noite é especialista nesse tipo de assunto. Só depende de você. Eu vou pedir para a Dani, minha esposa, cantar um louvor. Enquanto ela canta esse louvor, querido, Deus vai revelar para você da onde vem a tristeza. Da onde vem os grilhões. Da onde vem as amarras. Da onde vem a vontade de chorar sem motivo. Da onde vem a vontade, quando você está trabalhando, de você largar tudo e ir embora, chorar. E sabe mais o que, querido? Deus vai tirar você do quarto escuro.
Tem lugar, amado, que você vai ou que você já nem vai mais. Você já decretou: esse lugar do meu coração, nem eu mais frequento. Mas hoje, enquanto esse louvor vai ser cantado, o Senhor vai com você lá. Eu não sei, querido, se é um perdão. Eu não sei se é alguém que te ofendeu ou que você ofendeu, não interessa. Interessa para você, interessa para Deus. Mas você pode sair daqui dessa noite curado. Com a tua história transformada. Livre como aquela prostituta saiu, livre de acusação, livre de decreto de morte. Jesus é especialista, o meu Jesus, e eu creio que o seu Jesus. Eu estou apresentando para você, querido, um Jesus verdadeiro. Um Jesus que não se importa com aquilo que você fez 10 minutos antes de entrar aqui. Se você se arrepender, confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a vida eterna. Tamanho o amor dele pela sua vida. Eu quero só deixar você, querido, esses 4 minutos, você e o Espírito Santo. Enquanto esse louvor toca, esteja você e o Espírito Santo. Ele vai trazer à memória algumas coisas. E eu quero tocar em você, antes de você ir embora. Eu quero tocar em cada um aqui. Quero liberar sobre a sua vida uma nova unção. Que esse dom que Deus me deu de cura esteja curando você no espírito e na alma. E se você crê, eu já creio que tenho. Se você crê, você pode sair daqui nessa noite curado, restituído, perdoado, em nome de Jesus.